Está no ar com Felipe Figueiredo e Matias Pinto, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, o podcast que desvenda a geopolítica do planeta Bola. Boa alvorada, caros ouvintes da Central 3, está começando mais um Fronteiras Invisíveis do Futebol, mais uma parceria da casa com o Xadrez Verbal. Falando no site, chamarei o homem por trás do tabuleiro, Felipe Nobre Figueiredo. Tudo bom, Felipe? Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Como vai você? Legal. Que camisa é essa que você está usando? Essa é a camisa... Nossos ouvintes não estão vendo, mas eu não conheço essa camisa. É uma camisa branca e vermelha, com vários patrocínios típicos do nosso futebol do interior e alguma coisa escrito gaúcho no braço direito. Isso, essa é a camiseta do Guarani de Bagé, time que reza a lenda, jogou o meu avô, João Carlos Deliano Pinto, no segundo quadro, né? Porque ele não era muito bom de bola, não. Mas é o único time fora Grêmio e Inter que foi bicampeão gaúcho, né? Mas no caso conquistou só dois. Só dois títulos. Você disse que seu avô não era muito bom de bola. É o que dizem. Entendi. E você acha que o futebol é genético? Eu acho que sim. Ah, tá. Não. Isso explica muita coisa. Só pra ter certeza aqui. Mas, olá, meu caro Matias, olá, caros ouvintes. Antes do Matias entregar qual é o tema de hoje, embora a gente já tenha dado uma pequena pista, né? Mandar um abraço aqui pro Davi Saraiva, que cobrou uma camiseta do Fronteiras Invisíveis do Futebol, pro Marcelo Morikawa, que lembrou que boa parte da população de Birmingham é de origem asiática, especialmente indianos e paquistaneses, pro Maicon de Castro Alves. Será que tem parentesco? Não sei. Maicon, manda um poema seu aí pra gente ver. O que você acha sobre a escravidão, Maicon? Ele disse que mora na Alemanha, conheceu o nosso programa por um amigo que mora na Eslovênia, né, a coisa mais global, e atualmente ele acompanha, morando lá na Alemanha, o Fortuna Düsseldorf, que está na segunda divisão da Bundesliga. Um abraço também para o Rafael Gaspar, que disse que nós esquecemos de mencionar o Waka Waka, mas assim, o Waka Waka é cantado por uma colombiana loira. E é um plágio de uma música camaronesa, então não tem nada a ver com a África do Sul. Tem nada a ver com a África do Sul. E no clipe tem o Daniel Alves dançando. Eu me recuso a comentar qualquer coisa que envolva o Daniel Alves num tom positivo. Um grande abraço, como sempre, para o nosso querido Esse Dia Foi Louco, lá no Twitter, para o pessoal da Karsug Mania e também para o Rogério Calçavara. Infelizmente não tivemos muitos comentários femininos nesse programa, meninas que ouvem o Xadrez Herbal, que ouvem o Fronteiras Invisíveis do Futebol especialmente, e eu sei que nós temos várias, como, por exemplo, a Gabriela Santástica, que essa semana finalmente admitiu que Paçoquita é melhor que Paçoca Amor. Não tem nem discussão. Esse é o debate do século XXI. Um abraço também para o Biratã Leal, sempre na audiência. Ele que lembrou que o Mark Williams, atacante que fez os 2 gols da Copa Africana de Nações, no qual os Bafana saíram campeões, chegou a jogar no Corinthians. Fez 3 jogos, nenhum gol. No mesmo ano, em 96, ele que saiu do Wolverhampton. Ele também lembrou que quando a África do Sul enfrentou as Índias ocidentais no cricket, o governo local teve que emitir documentos de brancos honorários para os jogadores afro-caribenhos. Mandar um abraço também para o Irlan Simões, o homem que muda de residência entre Aracaju, Salvador, Rio de Janeiro, enfim, o cara tá sempre pegando praia. Mas ele que falou muito bem da nossa recomendação da Anitta Tiju no último episódio e recomendou também o podcast pra geral. Mas... lembrando que o Biratã Leal é uma das 5 pessoas do Brasil que assiste cricket. Eu não sei quem são as outras 4. Mas... foi uma pesquisa do IBGE. Eles ligaram em todas as residências brasileiras e falaram: alguém aí assiste cricket? E o resultado total foi 5. Foi 5 ao todo. Os outros 4 são ingleses. Que são sócios do SPAC. Mas enfim, falamos de África do Sul no programa passado. Continuamos no Paralelo 30, chegamos aonde, Felipe? Indo para Oeste. Eu vou apresentar o motivo do programa, mas você apresenta o tema. Tá. O motivo do programa é que muitos dos nossos ouvintes já tinham comentado de um programa de temática brasileira, nós já tínhamos falado de nossas intenções,
E a temática que a gente escolheu, além de uma efeméride, que o Matias vai explicar melhor, também tem o fato do seguinte, se a gente não tiver problema com clubismo nesse programa, a gente tá safo para fazer qualquer temática brasileira, né? Porque, convenhamos, é uma rivalidade bastante ferrenha. Mas conta aí pra gente, Matias, você quer um honorário egresso da região, digamos assim? Bem, não sei se todos os ouvintes sabem, mas a minha família paterna é do Rio Grande do Sul, mais especificamente da região da fronteira oeste. Como falei, meu avô é de Bagé, meu pai é de Livramento, minha avó é de Rosário. E no último domingo completou-se 180 anos da proclamação da República Rio-Grandense. Então a gente vai falar do Rio Grande do Sul. Vamos começar os trabalhos para falar de fronteiras invisíveis. Eu acho que não tem estado melhor no Brasil do que o Rio Grande do Sul. Talvez só o Acre. Mas o Acre existe, como diria o nosso querido Paulo Júnior, que está aqui presente, inclusive. O começo da sua fala, Matias, né? Que seu avô era de Bagé, seu pai era de Livramento, parecia um Chico Buarque bairrista. Só faltou uma voz irritante. O meu pai era gaúcho, o meu avô era gaúcho, o meu bisavô. A diferença é essa. Mas vamos passar para o primeiro bloco para falar sobre a história do Rio Grande. A história. Bem, Felipe, no programa de hoje a gente vai ter que resumir bastante, né? Inclusive, em vários episódios a gente vai passar por cima, né? Para falar sobre a história do Rio Grande do Sul. Por isso, a pré-história, não vamos entrar nesse campo da arqueologia, só falar, né, basicamente que antes da chegada dos europeus, os principais grupos étnicos que se encontravam no que hoje é o Rio Grande do Sul eram os charruas, os guaianás, guaranis, minuanos e tapes. Mas agora falando propriamente da colonização, a gente tem que voltar para 1494, quando é assinado o Tratado de Tordesilhas, que dividia os territórios a serem descobertos entre as coroas espanhola e portuguesa a partir do meridiano a 370 léguas a oeste da ilha de Santo Antão, no arquipélago de Cabo Verde, no Oceano Atlântico. Então, mas antes de você continuar aqui, uma coisa que é interessante a gente lembrar do Tratado de Tordesilhas, que tem até um vídeo no canal Xadrez Herbal sobre isso. Quando a gente vê o Tratado de Tordesilhas da escola... É uma linha reta. Não, é uma linha reta. E a gente vê assim no continente americano e todo mundo olha e fala: os portugueses, que burro! Ficou só com um pedacinho, os espanhóis ficaram com todo o resto. Mas os portugueses, na época, eles estavam se lixando para a América. O que eles queriam era garantir as Índias e o que hoje é Indonésia, Filipinas, regiões de prospecção de especiarias, comércio. Então, assim, por que acontece? A gente costuma ver no mapa, né, impresso, mas a gente tem que lembrar que o mundo é redondo e eles sabiam disso. Então a linha continua do outro lado. Inclusive você citou as Filipinas, que justamente geraram a polêmica do outro Belo lado, nome. né? Justamente por conta do rei espanhol Filipe. Então os espanhóis chegaram no arquipélago que não lhes pertenciam, aspas, né? Assim como o Rio Grande do Sul não pertencia aos portugueses. Mas, antes de tudo, a tecnologia da época era muito precária. Então, não tinha também como saber até onde iam esses limites, né? Então, por isso que vai dar muitos conflitos nessa região, principalmente. O Waze só foi inventado 6 anos depois. Mas Filipinas, inclusive, vai ser o nome da minha filha, que eu não vou ter, mas tudo bem. Então, quase 20 anos depois, né, da assinatura do Tratado de Tordesilhas, uma expedição comandada por Dom Nuno Manuel navega pelo Rio da Prata. Primeira vez que portugueses chegam à região do Prata. Aí pulando já para o século XVII, porque a região era um sertão ainda, né? Não tinha sido explorada, principalmente povoada, mas em 1626 o padre centroavante Roque Gonzalez de Santa Cruz parte de Assunção, cruza o rio Uruguai em missão religiosa e funda a redução de São Nicolau.
Essa redução, juntamente com Santo Ângelo Custódio, São Francisco de Borja, São João Batista, São Luís Gonzaga, São Lourenço Mártir e São Miguel Arcanjo, se o ouvinte atento prestou atenção, são 7 ao todo, são constantemente atacadas por bandeirantes paulistas, principalmente um que virou nome de rodovia depois, um tal de Raposo Tavares. O gado chega em 1634 no continente, essa região a ser explorada, e ele havia sido introduzido quase um século atrás por Martim Alfonso de Souza. Já o cavalo veio com as embarcações de Diego e Pedro de Mendoza, irmãos que fundaram Buenos Aires em 1536. E por que eu estou citando esses dois elementos? Porque eles são vitais, né, para a economia rio-grandense durante até hoje. Até os dias de hoje. Mas é engraçado que você falou esses dois elementos, parecia que você estava se referindo aos irmãos de Mendoza como criminosos. Esses dois meliantes. Esses dois elementos. Mas você está falando do boi e do cavalo. Do boi e do cavalo. Já em 16 de novembro de 1676, a bula Romani Pontificis cita que o Bispado do Rio de Janeiro tinha como Rio da Prata o seu limite sul, ou seja, ignorando o Tratado de Tordesilhas, que também tinha sido intermediado pela Igreja Católica. 4 anos depois é fundada a Colônia do Sacramento, sendo capturada pelos espanhóis em agosto daquele ano. Ela tinha sido fundada em 1º de janeiro e devolvida a Portugal em maio seguinte com a assinatura do Tratado Provisório de Lisboa. Domingos Brito Peixoto explora o Rio Grande, que é a dominação atual da Lagoa dos Patos, e na volta funda a Laguna, em 1684. Não, a dominação antiga do que hoje é a Lagoa dos Patos. Sim, sim. E funda a Laguna em 1684, que está no atual estado de Santa Catarina, formando com Colônia as duas pontas de lança para a conquista do continente. Então, eram os limites norte e sul para explorar o Pampa, basicamente. Em 1715, é assinado outro tratado em Utrecht, que restituía a colônia de Sacramento aos portugueses. E os nossos ouvintes vão ver que a gente tem vários outros tratados e depois, com o Império Brasileiro, o Prata ele vai ser uma região muito disputada entre Portugal e Espanha, justamente pela sua importância comercial, estratégica e da exploração de minérios. Então, por exemplo, a fundação da colônia de Sacramento e a própria colônia de Sacramento, porque ela é importante, né? Hoje é um sítio arqueológico, um lugar histórico. Eu, infelizmente, ainda não tive a oportunidade de ir. Eu tenho certeza que vários dos nossos ouvintes foram. Porém, os portugueses fundam ela ali para ter, digamos assim, uma, entre aspas, desculpa para ter uma margem do Rio da Prata, né, em contraponto justamente a Buenos Aires. Então, e por isso controlar o contrabando também, que era a principal atividade da região. Você que tá acusando os caras de contrabandista, velho. Eu não, entendeu? O cara vem e te processa, mas então por isso que a gente vai ter uma série a região estará no cerne de diversas disputas internacionais, ainda durante o Império, mas isso a gente vê depois. Já em 1787, o brigadeiro José da Silva Paz ergue o presídio Jesus Maria José. Jesus Maria José. Jesus Maria José. Atual cidade de Rio Grande, e presídio na época era a denominação de forte. Então não é a mesma nomenclatura que a gente usa hoje em dia. Primeira povoação é no Rio Grande do Sul, com a presença de escravos, já vem com a presença de escravos de origem africana, e eleva-se à capitania de Rio Grande de São Pedro. Em 1746, 9 anos depois, chegam os primeiros casais açorianos, estabelecendo as margens do Guaíba 6 anos depois, dando origem à freguesia de São Francisco do Porto dos Casais, que é a atual Porto Alegre, em 1772. Sem comentários clubistas sobre o termo freguesia, por favor. Continuem. Continuando. Outro tratado agora, assinado em Madrid, em 1750, substitui o Tratado de Tordesilhas, estabelecendo a troca da colônia do Sacramento pelos 7 povos das missões. Porém, o tratado ele não foi aceito, né, pelas populações dessas reduções, que, liderados pelo cacique Cepé Tiaraju, que cunhou a frase utilizada tanto pela esquerda quanto a direita atualmente no Rio Grande do Sul, que esta terra tem dono. E esse movimento foi conhecido como a Guerra Guaranítica, que durou de 1754 a 56,
no qual esses indígenas missioneiros rebelaram-se em guerrilhas contra os luso-brasileiros que acabaram se aliando aos espanhóis. E no contexto histórico dessa época, a gente também já vê a ascensão do Marquês de Pombal nas cortes portuguesas, né? E ele acaba expulsando os jesuítas dos territórios portugueses, tanto na Europa quanto nas Américas. O final do pombalismo coincide com a assinatura do Tratado de Santo Ildefonso, que abandonava o princípio de Madrid, de uti possidetis, delimitando as possessões das duas coroas ao sul do continente. Esse foi o último tratado de limites na região do Prata, entre Espanha e Portugal. Lembrando que o princípio do uti possidetis é quem está ocupando a terra, quem está utilizando a terra, possui a terra, né? Que foi o princípio do Tratado de Madrid, consagrado pelo Alexandre de Gusmão, que hoje batiza a Fundação Alexandre de Gusmão, que é como se fosse a editora do Itamaraty, e depois ele foi abandonado em torno do antigo princípio o rei quer esse pedaço de terra, então esse pedaço de terra é do rei, ponto final. Já o militar Rafael Pinto Bandeira havia assumido a governança da capitania entre 1774 até a sua morte em 1795. E ele é considerado por muitos pesquisadores o primeiro caudilho rio-grandense. Isso é uma discussão muito grande, né? Porque existem outras correntes historiográficas que dizem que o caudilismo não existiu no Brasil, que isso é um fenômeno próprio da América Espanhola. Mas o que é o caudilho, meu caro Matias? O caudilho é uma liderança regional que se utiliza da força. É o coroné. É o coroné. É o coroné. Pergunta polêmica. Não, vou deixar para depois a pergunta polêmica sobre Getúlio Vargas. Ah, sim. Vamos chegar lá. José de Saldanha registra pela primeira vez na bibliografia em língua portuguesa o termo gaúcho, isso em 1787, enquanto que o verbete apareceu 5 anos antes em língua espanhola através de Rota Corominas. E existem de 25 a 36 etimologias diferentes do termo, né? Pesquisados por etimólogos como Costa Álvares e Caviglia Hijo. E seria uma derivação de Gaudério, Guacho e Guasca. E também são sinônimos de contrabandistas e ladrão de gado. Quer dizer que gaúcho significa ladrão de gado? Era um dos usos. É isso que você está dizendo para os nossos ouvintes ao Rio Grande do Sul. É uma das origens. Tá, não posso negar. Você está dizendo que os nossos ouvintes são contraventores. Se eles quiserem, reclama com Carlos Reverbel, que escreveu O Gaúcho. Edição LM Pocket, está aqui na minha frente, o Matias está segurando ele, querendo dar na minha cabeça, mas continue apenas essa breve interrupção. Em 1807, a capitania é elevada ao status de capitania geral e muda um pouco a nomenclatura, vira São Pedro do Rio Grande do Sul, e a população nesse período era estimada em 50 mil habitantes. Já em 1820, o naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire percorre mais de 1.500 quilômetros do Rio Grande durante 9 meses e publica o clássico Viagem ao Rio Grande do Sul. E aqui eu vou dar uma aspa pro francês, prevendo os acontecimentos já no Império do Brasil. Dada a conhecida índole dos gaúchos, é possível imaginar que, proclamada a independência, aproveitaram-se os primeiros momentos de desordem para a pilhagem de gado nas estâncias portuguesas. Eram homens sem religião nem moral, na maioria índios ou mestiços, que os portugueses designavam pelo nome de garruchos. Lembrando que os naturalistas eram bem racistas, né? Era uma corrente bem polêmica. E nesse momento, nosso último ouvinte do Rio Grande do Sul deu stop na gravação. Já em 1824, já com a independência do Brasil, 39 imigrantes alemães chegam à cidade de São Leopoldo, no Vale dos Sinos, em 18 de julho. Até o final da década, esse número subiria para 5.350 e nas décadas seguintes chegariam dezenas de milhares de alemães. Isso também era uma política de branqueamento do Império do Brasil, pensada por Dom Pedro I. E a questão de que o
o desenvolvimento do Brasil era freado pelo fato de ter boa parte da sua população formada por indígenas e negros escravizados. Então, o desenvolvimento vem com os brancos, mas não que eles vão trazer o desenvolvimento porque são europeus, porque eles têm acesso à tecnologia, mas porque eles são brancos. É um aspecto eugenista quase, mas enfim. E tem a ver com o pensamento, por exemplo, do Auguste Saint-Hilaire, que a gente falou anteriormente. Após a independência e subsequente formação do Império, o Rio Grande tornou-se um dos principais palcos da Guerra da Cisplatina, que durou de 1825 a 28, que culminaria na emancipação da República Oriental do Uruguai, que até então fazia parte do Império. Já durante a regência, eclode a Guerra dos Farrapos, e daí eu vou dar outras aspas para Juremir Machado da Silva, jornalista e autor do polêmico livro História Regional da Infâmia. Durante 10 anos, bravos e valentes, os estancieiros do que viria a ser o estado do Rio Grande do Sul lutaram contra o Império do Brasil. Eram movidos por um ideal moralmente superior e ainda hoje defendido por muitos idealistas: pagar menos impostos. Tá aí. Lançada a polêmica, podem ter notado que eu citei Guerra dos Farrapos e não Revolução Farroupilha. Aí é uma questão ideológica, né? Já que esse é o principal evento da historiografia rio-grandense, mas ainda é muito, justamente, ainda é muito debatido e divide paixões no Rio Grande do Sul, um estado bipolar. E divide paixões porque esse evento foi apropriado para a construção até de um nacionalismo rio-grandense, né? Um regionalismo. E essa questão do pagar menos impostos é curiosa, e aí eu lanço a reflexão. Seria Neymar um farroupilha? Eu acho que ele se veste bem, né? Mas enfim... Ele tá em uns panos da hora, tudo. Mas... eu só estou atrapalhando sua apresentação, meu caro Matias. Desculpa, continue. Mas a gente vai falar de outras polêmicas da Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos, e os ouvintes daí, cada um escolha o seu lado, né? O general Antônio de Souza Neto proclama a República Rio-Grandense após a vitória farroupilha na Batalha de Seival, como eu citei no começo do programa, em 11 de setembro de 1836, com sede em Piratini, baixo o governo do general Bento Gonçalves. Piratini também é o nome do atual Palácio do Governo do Rio Grande do Sul, localizado em Porto Alegre. Só que daí tem a curiosidade. A Semana Farroupilha é um evento importante no Rio Grande do Sul. Todos os anos, em setembro, é celebrada, né, a memória dos farrapos, principalmente em Porto Alegre. Só que Porto Alegre justamente foi uma cidade que resistiu aos farroupilhas, uma cidade que até recebeu o título de Dom Pedro II de leal e valorosa em 19 de outubro de 1841. Então, chega a ser contraditório que em Porto Alegre tem o Palácio Piratini e seja um dos principais palcos das comemorações dos feitos dos farroupilhas atualmente. Em 1839, a República Rio-Grandense forma uma confederação com a República Juliana, movimento similar no norte, né, em Santa Catarina, inclusive com a figura de Anita Garibaldi, nascida em Laguna, que a gente também citou no programa. Já em 1843 é aprovada em Alegrete, capital provisória, Piratini já tinha sido capturada, a Constituição rio-grandense em 8 de fevereiro de 1843. E daí existem pontos polêmicos, porque os farroupilhas defendiam a abolição, alguns deles, mas nessa Constituição só eram declarados homens livres aqueles que serviriam aos farrapos. Os demais escravos seguiriam no regime anterior. E agora eu vou apresentar talvez o que seja o ponto mais polêmico do debate sobre a Guerra dos Farrapos, justamente falando do papel do negro nesse conflito, já que o acampamento do general Davi Canabarro teria sido surpreendido por forças imperiais em Porongos, já no final do conflito, depois de sucessivas derrotas dos farroupilhas, e os soldados negros desarmados, eles tinham sido desarmados anteriormente, foram assassinados ou aprisionados pelos legalistas, isso em 14 de novembro de 1844.
Mas por que eu cito que o acampamento teria sido surpreendido? Porque atualmente documentos mostram as correspondências entre Canabarro e o então Barão de Caxias, que provam que o ataque foi premeditado para acelerar o processo de paz firmado com o Tratado de Ponche Verde em 1º de março de 1845. Então os negros teriam sido traídos pelos seus donos e oferecidos como uma questão assim de oferecer uma última vitória para selar a paz. E lembrando, a gente não costuma muito associar o africano escravizado ao Rio Grande do Sul, a gente costuma pensar no ciclo do açúcar ou no trabalho doméstico no Rio de Janeiro, mas o africano escravizado, ele era um dos papéis, ele era essencial na indústria do charque, que era uma das principais indústrias do Rio Grande do Sul, e que, com o perdão aí do paradoxo do termo, é uma indústria extremamente insalubre para se trabalhar, né? Então nós tínhamos também essa questão aí da importância da mão de obra escrava no Rio Grande do Sul. E teve um sociólogo que dizem, né, atribuem a ele essa frase: esqueçam tudo que eu escrevi. Mas no caso eu vou indicar um livro dele que é importante para entender essa questão. Estou falando, claro, de Fernando Henrique Cardoso, que, se eu não me engano, é a tese de doutorado dele, que chama Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional. E ele fala justamente sobre a questão dos escravos no Rio Grande do Sul, principalmente nas charqueadas, como o Felipe bem pontuou. Já esses oficiais farroupilhas, alguns dos principais, comandaram as tropas brasileiras nas campanhas militares contra Oribe, no Uruguai, e Rosas, na Argentina, e também na Guerra do Paraguai, cujo principal episódio na província foi o cerco de Uruguaiana, que durou de julho a setembro de 1865. E, falando nesses oficiais, eles eram veteranos de guerra, né? Porque muitos deles até tinham participado também da guerra na Cisplatina. Já em 1875, 3 famílias italianas, os Crippa, Radelli e Sperafico, sobem a serra e fundam a colônia de Nova Milano, atual cidade de Farroupilha, em 1875. Aproximadamente 9.000 paisanos chegaram até o final do século no Rio Grande do Sul. E trouxeram a polenta. Polenta, o frango com radite e outras contribuições da culinária rio-grandense. Não, mas polenta é melhor. Bem, o Rio Grande republicano, durante a República Federativa do Brasil, a gente vai entrar no terceiro bloco. Agora vamos para a cancha, vamos para o campo. O campo. Bem, Felipe, registros indicam que o futebol foi introduzido no Rio Grande do Sul por padres maristas nos colégios espalhados pelo interior, principalmente, a partir de 1879. Porém, somente em 19 de julho de 1900 é fundado o Esporte Clube Rio Grande, na sede da Sociedade Germânia, na cidade portuária, dedicado exclusivamente ao esporte bretão. Inclusive, o dia 19 de julho foi designado pelo Senado Federal como o Dia do Futebol no Brasil, já que o Esporte Clube Rio Grande é o clube brasileiro em atividade mais longevo. E se eu tivesse uma vuvuzela, eu tocaria agora, porque acho que é o primeiro programa em que o futebol não é fundado por ingleses na região tema do programa. Então... Esporte Clube Germânia. Não, Esporte Clube Rio Grande fundado na Sociedade Germânia, mas tinham ingleses no meio. Tá, mas eles não têm um monopólio, quero minha vuvuzela. Tá bom. Já em Santana do Livramento, na divisa com o Uruguai, jovens brasileiros são influenciados por seus pares uruguaios e formam o Esporte Clube 14 de Julho, terceiro clube mais antigo do Brasil, só que não está em atividade. No momento se encontra licenciado, infelizmente. Entre 1909 a 1913, o rubro-negro disputou os torneios organizados pela Liga Departamental de Rivera, do outro lado da fronteira, sendo um dos seus fundadores e tendo conquistado a Copa Artigas em 1913, sendo o primeiro título internacional de um clube brasileiro.
o pioneirismo aí do 14. Primeiro título internacional, entre aspas, né? Atravessou a rua. Atravessou a rua, exatamente. Mas ganhou. Já os pioneiros rio-grandinos excursionavam pela província para disseminar o futebol e aceitaram o convite das associações de ciclistas Rudforvier Blitz e a União Velocipédica para uma partida de exibição na capital em 7 de julho de 1903. Esse jogo inspirou o surgimento do Futebol Clube Porto Alegre e do Grêmio Futebol Porto Alegrense, ambos fundados em 15 de setembro daquele ano. Entretanto, o primeiro amistoso entre os clubes porto-alegrenses só foi realizado em 6 de março do ano seguinte, com vitória gremista por 1-0, que acabou sendo agraciado com o Vander Prize, patrocinado pelo Brasilianische Bank für Deutschland. Até 1912, 2 versões do troféu transitório foram disputadas semestralmente com 7 vitórias tricolores e 3 alvinegras. O Futebol Clube de Porto Alegre depois viraria Alviverde. Não tem nada a ver. Que confusão, né? Mas eu tô esperando você citar o Gerd Müller daqui a pouco, por conta do termo alemão. Mas... Já o Esporte Clube Internacional é fundado em 1909 por iniciativa dos irmãos Popp, comerciantes paulistas de origem italiana que se mudaram para Porto Alegre e não foram aceitos nas demais agremiações. Em sua primeira exibição, o clube é goleado por 10-0 pelo primeiro quadro do Grêmio e, ao todo, o Grenal de 1909 até os dias de hoje foi disputado 410 vezes, com 154 vitórias coloradas, 128 vitórias gremistas e 128 empates. Deixar muito claro, tá, gente? O fato do Inter ter perdido 10-0 o primeiro Grenal é um fato histórico, tá? Por favor, não existe, tá? Sem clubismo. Controle-se. E só também desmistificando algo que sempre confunde em relação ao Internacional, justamente pelo nome e pelas cores, não tem nada de socialista na origem do Inter. Eu até já escrevi um artigo sobre isso, já que Internacional é uma homenagem ao clube paulistano, que foi campeão paulista em 1907, da onde os irmãos Popp vieram, e o vermelho era por conta da Sociedade Veneziana, que era um bloco carnavalesco de Porto Alegre. Então é muito comum essa confusão, é compreensível, mas não tem nada a ver o Inter ser um clube socialista. Eu só queria dizer para os nossos ouvintes que o Matias falou o ano que o paulistano foi campeão paulista de cabeça, tá? Não todo sacanagem. O Internacional. Não, o paulistano. Você falou, o paulistano foi campeão paulista. O Internacional, o clube paulistano. Ah, tá. Não, então, você vê, enfim, é uma máquina esse homem. Em 1910 é organizado o primeiro campeonato citadino de Porto Alegre com vitória do Militar Futebol Clube, organizado esse torneio pela Liga Porto Alegrense de Futebol. No começo da década surge a Liga dos Canelas Pretas devido à não aceitação do Rio Grandense, equipe da Ilhota, um bairro popular em Porto Alegre, na Liga. E daí tem uma passagem interessante que também entra para o anedotário, já que o pai do Lupicínio Rodrigues jogava nesse time, o Rio Grandense, e o Lupicínio acaba virando gremista justamente porque, segundo a lenda, teria sido o Internacional que teria impedido a entrada do Rio Grandense. Então... tem muita... E impediu por ter jogadores negros, é isso? Tem muita essa discussão, né, do Mas o Inter não foi o primeiro time a ter jogadores negros? Tanto que o mascote é o Saci, o Grêmio chamou o Inter de macacada. Isso foi posterior, isso foi no final dos anos 20. Não sabia disso, olha só. Então, tem muita essa discussão do racismo no futebol gaúcho, ele era bem forte, né? Inclusive a gente vê aqui a fundação da Liga dos Canelas Pretas, mas o próprio Lupicínio se torna um torcedor símbolo do Grêmio por oposição ao racismo, no entendimento dele, do Internacional. Mas isso não é provado, né? Não tem documentação, isso está tudo no... Peraí, como protesto contra o racismo, ele virou torcedor do Grêmio, que também não aceitava jogadores negros. Daí a outra... Não, tá. Mas essa do Inter eu não sabia, falando sério. Porque justamente por isso, né? O símbolo do Inter é o Saci, é chamado de macacada num sentido extremamente racista, pejorativo, enfim. A construção, isso mais adiante, justamente quando o Inter aceita jogadores da Liga dos Canelas Pretas.
Nesse sentido, ele foi pioneiro em relação... Quando eu ver que os caras é bom de bola, aí beleza, né? Ah, tá. Aliás, outro livro que eu recomendo sobre esse aspecto do racismo, não só do racismo, mas da identidade social dos clubes de Porto Alegre, é o livro Futebol e Identidade Social, do Arley Sanderdamo, uma leitura antropológica das rivalidades entre torcedores e clubes. Livro do IFISH, lá da URGS. Já em 1914, os dois velhos rivais, no caso estou citando o Fusbol e o Grêmio, formam a Associação de Futebol Porto-Alegrense, uma dissidência da Liga, ao lado do Americano e do Mannschaft Frisch Auf. Nos 2 primeiros anos da cisão, Grêmio e Inter são campeões da AFPA e da LPAF, respectivamente. Já com o surgimento da Federação Rio-Grandense de Desportos, em 1918, finalmente é disputado o primeiro campeonato estadual no ano seguinte. E aí eu defendo uma tese de que o Campeonato Gaúcho é o primeiro campeonato estadual de fato, já que os demais campeonatos da época eram restritos à capital e sua área de influência, enquanto que o Campeonato Gaúcho previa que todas as principais regiões do estado participassem, já que o futebol era muito disseminado, principalmente na metade sul. Como a gente vai ver, o primeiro campeão é o Brasil de Pelotas, que vence o Grêmio por 5-1 na final. O quadro Chavante viaja ao Rio de Janeiro, é o apelido do Brasil de Pelotas. Antes de você continuar, me permite um pequeno clubismo. Brasil de Pelotas, que hoje tem na sua lateral direita como titular o Eldinho, que é um dos piores laterais direitos que eu já vi jogar em certo clube. Continue. O Chavante viaja ao Rio de Janeiro em 1920 como representante do Rio Grande do Sul para a disputa da Copa dos Campeões Estaduais, um torneio que teve 2 edições somente, essa em 1920 e uma nos anos 30, sendo goleado pelo Paulistano por 7-3 e pelo Fluminense por 6-2, ambos jogos realizados no Estádio das Laranjeiras. Augusto Maria Sisson Filho, Cipriano Nunes da Silva, o Castelhano, Ismael Alvariza e Júlio Kunz Filho são convocados para defender a seleção brasileira no Campeonato Sul-Americano realizado no Chile naquele ano. Apenas o Alvariza jogava por um clube gaúcho, no caso o Brasil de Pelotas. O Augusto, o Sisson e o Kunz jogavam no Flamengo e o Castelhano jogava no Santos nessa época. Ele que foi formado no 14 de julho. De 1920 a 1939, o gauchão foi conquistado por 12 equipes diferentes, 8 do interior e 4 da capital. Mas com o advento do profissionalismo, em 1940, a dupla Grenal torna-se hegemônica, excetuando-se a conquista do Renner em 1954. É o Renner ligado às lojas Renner, não é confusão, era um time da empresa. Ô Renner, manda um cacau aí pra nós. O Esporte Clube Cruzeiro de Porto Alegre é o primeiro clube gaúcho a excursionar pela Europa, viajando por 6 países entre novembro de 53 a janeiro de 1954. Já um combinado de atletas de clubes rio-grandenses conquista o Campeonato Pan-Americano de Futebol, não confundir com os Jogos Pan-Americanos, realizado no México em 1956. O treinador daquela equipe era o pelotense Teté. Além dele, pelo menos 11 treinadores gaúchos também comandaram a seleção brasileira nos últimos 102 anos. Inclusive, os últimos 4 treinadores da seleção brasileira são gaúchos. Tite, Dunga, Felipão e Mano. Mano Menezes. Nossa, Mano Menezes treinou na seleção, meu Deus. Tinha deletado isso da cabeça. O santamariense Oreco, reserva de Newton Santos, torna-se o primeiro jogador gaúcho a conquistar o Mundial, fazendo parte da seleção brasileira em 1958. Considerando a unificação de Taça Brasil, Robertão e Brasileirão, ao todos 8 equipes gaúchas disputaram a Série A. São elas Brasil de Pelotas, Caxias, Grêmio, Internacional, Inter de Santa Maria, Novo Hamburgo e São Paulo de Rio Grande, sendo que o Inter conquistou 3 títulos e o Grêmio conquistou 2. Cadê o Juventude? E o Juventude, bem lembrado. Como você esquece do Juventude? Bem lembrado. Um clube alviverde
Entendeu? Patrocínio da Parmalat, teve Aguinaldo Liz, Jean Carlos, Cafu, entendeu? É quase um Palmeiras B. Era, praticamente. E os nossos ouvintes botafoguenses não gostaram dessa lembrança. Eu também não tô gostando muito atualmente. Copa do Brasil. Nossa, é mesmo, eu tinha esquecido. Não, mas é outro período já, é outra fase. Sim. Mas o senhor esqueceu do Juventude, imperdoável. A partir de 1961, o modelo de disputa do Gauchão muda, suprimindo as eliminatórias regionais para mais um longo domínio dos arquirrivais da capital, superados apenas por Juventude, aí em 1998, e Caxias em 2000. O Juventude em 98, que também tinha Índio na zaga. Washington no ataque. Que posteriormente viria para o Palmeiras. Acho que o Washington jogou antes, ele foi revelado pelo Caxias. Não foi pelo Caxias, não foi no Juventude. Não, sim, tá falando de Juventude. E o Caxias em 2000, campeão gaúcho, com Tite de treinador, sim. E Paulo Turra na zaga, ídolo do Boa Vista de Portugal, que esteve na virada mais ridícula da história do futebol brasileiro, final da Copa Mercosul de 2000. E agora, para falar do momento atual do futebol no interior do Rio Grande do Sul, vou chamar o amigo Leandro Balerros, que é professor e é um antigo colaborador do Toda Cancha, que é um site exclusivo do futebol do interior do Rio Grande do Sul. E que o Balerros tem uma história curiosa porque ele nasceu na Argentina, mas foi registrado no Brasil. Ele é ali da fronteira entre Garruchos e São Nicolau, que a gente já citou no programa, e por isso ele é torcedor do Santo Ângelo. Então vamos ouvir aí o depoimento do Balerros sobre essa trajetória, né, desde os anos 60 até os dias de hoje. Veja, no Rio Grande do Sul a gente começa com o futebol sendo mais, tendo até uma organização e uma periodicidade de realização de campeonatos no interior. Né? Primeiramente ali na metade sul, no eixo Pelotas, e também na região da Campanha, né, envolvendo Bagé e as cidades ali do lado, e também depois na região central, onde tem um polo em Santa Maria. Depois a gente tem Passo Fundo, mais ao norte do estado também, desenvolvimento da praia. Mas especialmente Pelotas, né, e a região da Campanha, Pelotas, por já ter um histórico de mediação, inclusive, entre conflitos nas associações esportivas dentro do estado, e a região da Campanha, por justamente ter também esse trânsito de jogadores e essas conexões com a Bacia do Prata, com o Uruguai e com a Argentina. Então, nós vamos ter essa transformação. Da década de 60 em diante, a partir da década de 50, especialmente da década de 60, quando há relevo quando o futebol do Rio Grande do Sul ganha relevo nacional, tem na federação, nós vamos ter uma mudança nesse panorama. O interior do estado, principalmente a Liga Pelotense, que tinha ainda uma força de mediação, inclusive dos conflitos internos, das suas relações internas do futebol, não é? Perde espaço para a concentração do esporte na capital. Inclusive os próprios outros times tradicionais da capital, como São José, o Cruzeiro e o próprio Americano, que há esse tempo já não existia mais, vão perder espaço em nome da dupla Grenal, né? E da importância nacional que adquire a dupla Grenal. Mas sempre muito vinculado a essa questão muito latente ainda na década de 70, né, de 70 em diante, da questão de como o Rio Grandense, ou como nós podemos do MTG, o gaúcho, se vê em relação à República Federativa, aquela altura do Brasil, né, dentro dessa federação. E nessa relação nem sempre foi marcada pela compreensão ou pelo sentir que parte dentro dessa identidade do Rio Grande do Sul. E aí é interessante, porque Porto Alegre, especificamente o futebol da capital, toma para si essa função de representar um estado inteiro, que é um futebol que vai buscar suas origens na Bacia do Prata, né? Um futebol de garra, um futebol de força, mais do que a discussão que tinha à época já a relação do futebol árabe, né? Muito expresso na Copa de 70. Como se esquecendo, obviamente, de
de que desde das seleções olímpicas, tanto Uruguai e Argentina apresentavam esses caracteres de garra, mas também jogavam futebol, né, de uma forma organizada, com talento, né, que não haveria muito sentido em transformá-lo em broncos, que é mais ou menos essa herança que poderia ter feito o futebol do Rio. E é nessa relação que acaba se construindo isso. Mas é algo já onde tu tem uma hegemonia da capital em relação ao interior. Tá? A década de 80 ainda é muito marcada pelos confrontos entre Internacional e Grêmio, e o anedotário em relação a como eram recebidos os times da capital no interior, especialmente nas regiões fronteiriças, Santana do Livramento, Bagé, na região da campanha, tá? acaba contribuindo para criar essa oposição entre ter quase uma nova relação, um novo entendimento do futebol Inter e Grêmio, agora expostos e participantes do cenário nacional, e o interior do estado ainda marcado ainda marcado por esse viés da garra, por essa caracterização como mais próximo dos países do Prata do que do próprio Brasil. E aí sim, tanto a resultado jornalístico quanto as próprias histórias do meio do futebol dão conta de como os jogos do interior do estado eram marcados pela truculência, pela violência em si, e por essa garra entre times do interior, e por essa rivalidade entre times do interior e a dupla Grenal, que é, de certa forma, uma relação que se mantém até hoje. A partir dos anos, a gente até pode colocar o marco ali, a partir até um pouco antes dos anos 60, a partir ali dos anos 40, 50, em diante, tu tem dois polos bem definidos. Tu tem a proeminência de Inter e Grêmio na capital e por outro lado, o enfraquecimento dos outros clubes de Porto Alegre e da região metropolitana contra o interior, que é, de certa forma, visto, interpretado e até se auto-identifica como um guardião da tradição. Uma tradição que se diz de origem do Prata, né? E dessa própria relação com a imigração, especialmente alemã, mas também a italiana, que também tem alguma influência na questão das associações esportivas. E é um cenário que se mantém até hoje. Hoje, dos anos 2000, especialmente para cá, a partir de 2005 e diante, tu tem cada vez mais uma centralização no esporte na capital, não é? E o interior do estado sobrevivendo em cenário nacional nas divisões a partir da Série C em diante. O Brasil de Pelotas, 2016 agora, é o único time do Rio Grande do Sul disputando a Série B, faz uma campanha inclusive surpreendente. Nós falamos hoje e a última partida, apesar de ter perdido para o Luverdense em Lucas do Rio Verde, ainda se mantém entre os 4 classificados, tendo ainda a possibilidade de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. De outra parte, a gente vai ter representantes na Série C e na Série D. Mas, o futebol do Rio Grande do Sul hoje ele é bastante debilitado. Ele não tem mais a força, né, nem o prestígio que tinha há 30 anos atrás. 30 a 35 anos atrás. E ficou muito mais aguda essa relação entre essa dicotomia entre interior e capital do Rio Grande do Sul. Não só pelo modelo de negócio que o futebol tem hoje, e pela própria desestruturação de muitos clubes do interior. Os clubes fronteiriços, muitos deles não estão mais em atividade. O grande polo hoje, futebol do interior, dá para a gente falar, ainda está na metade sul, com praticamente Rio Grande e Pelotas ali, onde eu vou ter o São Paulo de Rio Grande, Mobiliza, como a grande na região da capital, um ressurgimento de times na região metropolitana. É o retorno do Armoré, a atividade há pouco tempo atrás, e o próprio Novo Hamburgo, que manteve atividade. Então eu tenho um pouco essa relação mantida, mas cada vez com mais força e mais atenção voltada para a capital, e o interior sobrevivendo basicamente agora, exceto os times de Caxias do Sul, que é um novo eixo de futebol, juventude e o Caxias, recentemente, que fizeram campanhas em nível nacional interessantes, sobrevivendo dos torneios locais, e com 2 calendários. O calendário envolvendo a dupla Grenal num campeonato regional, que é sempre muito polêmico e discutido, não só em relação às datas que é reservada a ele, mas também em relação
a relevância, né, da participação dos clubes especialmente da dupla Grenal, né, porque outros clubes da capital participam desses torneios, e das copas regionais, não é, promovidas pela Federação Gaúcha de Futebol, envolvendo justamente a fronteira sul, né, a da Serra e a região metropolitana. Então, a configuração hoje, né, se é que a gente pode fazer um grande resumo disso tudo, apesar de ter sido colocado questões mais desconexas, assim, até não fazer muito fechamento, resumir isso seria dizer que hoje, de forma muito aguda, a relação é cada vez mais assimétrica entre a dupla Grenal na capital e esses clubes do interior. Se tem um mercado, se tem uma relação interna no Rio Grande do Sul de futebol, tem um vínculo muito forte com o interior de São Paulo, para a troca de jogadores. Não se tem uma relação de proximidade, nem de qualidade, nem de investimento, né? Então, o futebol do Rio Grande do Sul hoje, sem dúvida, do interior está, não é, tirando suas exceções, aí Pelotas e Caxias do Sul faz parte do que a gente pode chamar de fronteiras invisíveis, né? Está nessas fronteiras invisíveis do futebol do mundo, pode dizer. O lateral esquerdo Everaldo, do Grêmio, é titular da seleção brasileira na conquista do tricampeonato mundial em 1970. Entretanto, ele não foi convocado para a disputa da Taça Independência, competição criada pela CBD para comemorar o sesquicentenário do Grito do Ipiranga, gerando muita revolta na opinião pública rio-grandense. Para acalmar os ânimos, a Federação Gaúcha convidou a seleção brasileira para um amistoso com a seleção local, no Beira-Rio, em 17 de junho de 1972. Mais de 110 mil torcedores se dirigiram ao Gigante para acompanhar o empate em 3-3. E lá estava presente o meu pai, que também vai dar um depoimento sobre esse jogo em específico. O Beira-Rio lotado, não me lembro quantas mil pessoas tinha no Beira-Rio. Você não podia levantar para ir no banheiro. Assim, você sentava lado a lado com a pessoa que estava do teu lado. Não cabia uma gilete entre você e o cara que está do seu lado. E uma loucura, porque a dupla de zaga do Seleção Gaúcha era Anchieta e Figueroa. Na época não tinha ninguém, não tinha nenhum time com dois zagueiros desse naipe, né? E a seleção brasileira veio assim para ganhar da seleção gaúcha, mas foi um empate de 3-3, assim, um jogo aguerrido pra caramba. Impressionante o que a torcida estava assim, querendo ganhar de qualquer jeito da seleção brasileira para provar que tinha que convocar o Everaldo. O futebol gaúcho naquela época era coisa pesada, era um negócio assim muito forte. Era jogo de inverno mesmo, e o jogo à noite, então você vê aí na beira do rio, então, o Beira-Rio era ao lado do Guaíba, um frio desgraçado, que ventava, quando ventava do rio ali, era bravo o negócio. E foi um jogaço, foi uma coisa incrível, assim, foi um negócio impressionante. Em 1983, o Grêmio Futebol Porto-Alegrense torna-se o primeiro clube gaúcho a conquistar a Libertadores da América, batendo o Peñarol na final e sendo campeão mundial depois de bater o Hamburgo em Tóquio. Cujo ponta-direita era Renato Portaluppi, um dos conhecido maiores... como Renato Padeiro em Bento Gonçalves. E um dos maiores filósofos do futebol brasileiro. Né? Para quem nunca viu, sugiro que digite no Google Renato Gaúcho, Dia dos Namorados. Sensacional. Vamos brincar de podcast agora. A Sele Inter conquista a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 1984. Dos 17 jogadores, 11 eram colorados, sendo 8 nascidos no Rio Grande e 1 do Aimoré de São Leopoldo. Branco, Dunga, Gilmar Rinaldi e Tafarel fazem parte do elenco tetracampeão mundial em 94. Já no ano seguinte, o Grêmio, então comandado por Luiz Felipe Scolari, conquista novamente a América ao bater o Nacional de Medellín na final. E o lateral direito desse time, se fosse loiro, de olho claro, era maior que o Beckham, porque ele batia na bola melhor que o Beckham. Sem clubismo. Sem clubismo. Comandados por Filipão, Anderson Polga e Ronaldinho Gaúcho consagram-se campeões mundiais em 2002. O Lúcio não é gaúcho também? Não, o Lúcio é de Brasília. É que ele foi revelado no Inter. Ele foi revelado no... Tá. Quer dizer, o
o primeiro grande clube dele foi o Inter. Ele jogava no Guará, se eu não me engano. Mano, você lembra que o Lúcio jogava no Guará? Eu vou te bater. Já em 2006, o Internacional ganha a sua primeira Libertadores ao bater não lembro dessa final. O goleiro soltou a bola no cruzamento? Difícil. E conquista o Campeonato Mundial, batendo o Barcelona por 1-0. Gol dele, Adriano Gabiru. E Klemer fechando o gol. Essa é uma frase real, tá, gente? E Ceará anulando o Ronaldinho Gaúcho. Pois foi um portal para outro mundo, né, naquela manhã. O Inter repete a dose em 2010 ao bater o Chivas Guadalajara na final, mas daí no Mundial deu ruim. E lembrando que, teoricamente, assim, quem inicia a conquista de 2010 do Inter é um outro treinador, mas, teoricamente, o campeão da Libertadores de 2010 com o treinador, quem é, Matias? Celso Roth. Esse é o mundo em que vivemos. O anterior era o Jorge Fossati, o uruguaio. E um abraço para o nosso amigo Guilherme Mongeló, que não vendeu o carro para ir para Dubai. Ainda bem. Senão seria uma pessoa depressiva atualmente. Não, Dubai não, Marrocos, não foi Marrocos. Foi Dubai. Marrocos foi o Atlético. Tá. Rodrigo Dourado e William conquistam a sonhada medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2016. Com isso, a gente fecha o bloco sobre o futebol gaúcho para falar sobre o Rio Grande do Sul na República Brasileira. O mapa. Quatro anos após a proclamação da República, estoura a revolta federalista, choque entre os aliados de Silveira Martim contra as forças legalistas do presidente estadual Júlio de Castilhos. Muitos uruguaios cruzaram a fronteira para lutar ao lado dos revoltosos, sendo apelidados de maragatos. O movimento também foi taxado de antipatriótico e restaurador pelo governo central. Os federalistas alcançaram Santa Catarina, onde se juntaram à revolta da Armada e também o Paraná. Ao longo dos 28 meses de conflito, cerca de 10 mil homens morreram, 1.000 deles degolados. Esse é um dos episódios mais violentos da história brasileira. Lembrando que a população do Rio Grande do Sul, na época, era de 1 milhão, ou seja, 1% da população morreu no conflito. Borges de Medeiros torna-se o herdeiro político e governa o Rio Grande do Sul por 25 anos, divididos em 2 períodos. Partidários da Aliança Liberal tentam impugnar a eleição de 1922, que garantiria o 5º mandato de Borges. Vendo frustrados seus objetivos, os libertadores pegam em armas e combatem com as tropas governistas durante quase todo o transcurso do ano seguinte. Nesse ano, inclusive, o Campeonato Gaúcho não foi realizado por motivos de guerra. Luiz Carlos Prestes levanta as guarnições de Santo Ângelo e Uruguaiana no marco da revolta tenentista em 1924, sendo acompanhado por João Francisco Honório Lemes e Siqueira Campos, desde São Borja, rumando para o oeste do Paraná. Getúlio Vargas é escolhido pelo Partido Republicano Rio-Grandense como sucessor de Borges de Medeiros, sendo eleito em 1928. 2 anos depois, Vargas alça voos maiores, mas acaba sendo derrotado nas urnas por Júlio Prestes. Aproveitando-se da estabilidade política e da comoção com o assassinato do seu vice João Pessoa, o gaúcho de São Borja costura alianças com diversos setores descontentes com a crise econômica e os rumos da República, e dá um golpe em Washington Luiz. Chama a atenção a chegada de vários peões à capital federal, amarrando seus cavalos no obelisco da Avenida Rio Branco. Outro livro que eu recomendo sobre esse episódio é o Regionalismo Gaúcho, de Joseph L. Love, um brasilianista, que fala muito bem sobre a participação gaúcha na Revolução de 30. O autor do livro é o Zé Love. É o Zé Love. Tá. E lembrando, né, que o assassinato do João Pessoa foi um crime fora da esfera política. Existem versões até que falam que foi um crime passional. A versão que eu conheço, inclusive, é essa, né? De que foi por conta de uma dama que ocorreu o crime. E o assassino, inclusive, nunca pôde dar a versão dos fatos, sendo estranhamente morto na cadeia. Ironicamente, o antigo presidente rio-grandense queima todas as bandeiras estaduais e nomeia interventores para as unidades federativas.
No Rio Grande do Sul, quem assume é Manuel de Cerqueira Daltro Filho, substituindo José Antônio Flores da Cunha, o último caudilho do Rio Grande do Sul. E aí fica a pergunta, Getúlio Vargas foi um caudilho? Eu acho que foi. Notei aí uma timidez, porque caudilho é um termo que acabou virando pejorativo. E o Getúlio, ele ganhou uma aura na história dele, mas ele tem uma história extremamente violenta no Rio Grande do Sul, né? Uma história extremamente de repressão e tudo mais. E repetindo esse modelo autoritário de governo, né? E antes que algum ouvinte nosso corintiano mande e-mail, né, vamos citar que quando Getúlio Vargas bane as bandeiras estaduais, o símbolo do Corinthians se torna um símbolo do regionalismo paulista, porque ele mantém a bandeira de São Paulo, né? Assim como São Paulo também se torna um símbolo de resistência. Mas não tem a bandeira no símbolo. Não tem a bandeira no símbolo. Fica quieto, você está sendo clubista. Na inauguração do Pacaembu, o São Paulo ganha o apelido de mais querido justamente porque todo o público presente aplaude a delegação São Paulina em clara oposição ao Getúlio Vargas presente no evento. O mais querido fica por tua conta. Mas é o apelido da época, não posso fazer nada. Já após o Estado Novo, os estudantes Barbosa Lessa e Paixão Cortes, entre outros, fundam um movimento tradicionalista gaúcho em 27 de novembro de 1947. Vamos resumir um pouco, né, já que o programa avançou bastante no tempo, mas falar um pouco também da participação gaúcha tanto dentro do regime militar quanto na oposição, né? Lembrando que dos 5 generais, 3 eram nascidos no Rio Grande do Sul e o último foi criado no Rio Grande do Sul propriamente. Enquanto que Leonel Brizola, entre outros opositores do regime, também vinham do Rio Grande do Sul. Então, a partir do varguismo, o Rio Grande do Sul ele se torna um estado central, apesar da sua localização, na política brasileira. E mesmo na redemocratização, a Dilma, a origem política dela é o Rio Grande do Sul, né? Ela é mineira de nascimento, mas a origem política dela é o Rio Grande do Sul. E tem outras figuras também de destaque no momento. Tarso Genro foi ministro. Sim, eu estou tentando lembrar de algum chanceler gaúcho na redemocratização, especificamente gaúcho, mas no momento eu não consigo lembrar. Mas o Rio Grande do Sul acaba tendo um peso político muito grande, de fato. E é curioso também que na redemocratização o Rio Grande do Sul tenha sido o único estado brasileiro que não reelegeu nenhum plano de governo. Todos os governadores cumpriram seu mandato e não conseguiram nem eleger sucessor, nem serem reeleitos. Isso mostra a polaridade do Estado. E, de certo modo, talvez seja uma postura saudável, eventualmente uma reeleição, mas, de fato, né... Enfim, Felipe, considerações finais? Não, apenas agradecer aqui sua querida aula, agradecer os convidados que participaram, tanto Balerros como seu Zeca Pinto, um grande beijo para ele. E eu já posso dar alguns pitacos culturais? Pô, fica à vontade. São duas leituras que complementam, né, o que a gente falou hoje. Uma delas, para quem tivesse interessado sobre a questão do Brasil e o Rio da Prata, em um livro mais introdutório, tem um livrinho de bolso da FUNAG, justamente, que eu mencionei, chamado Brasil no Rio da Prata, escrito pelo historiador Francisco Doratioto, que é o escritor do livro que é o autor do livro Maldita Guerra, que é talvez uma das principais obras, se não a principal, sobre a Guerra do Paraguai. Mas é um livro de bolso, uma leitura tranquila. Como os livros da FUNAG você pode comprar diretamente no site deles, você paga lá um boleto, tal, são preços baratos, e você pode baixar o PDF em alta resolução gratuitamente, o PDF legal, né, não é pirataria, já que é uma instituição pública. Então, essa é uma dica. Quem quiser uma coisa mais aprofundada, uma reflexão um pouco maior, eu recomendo também do Francisco Doratioto, editado pela Companhia das Letras, a biografia da série Perfis Brasileiros, Osório, a Espada Liberal do Império,
O general Osório é o patrono da cavalaria, ele é nascido no Rio Grande do Sul, e o livro traz parte da trajetória que vai marcar muito o movimento republicano brasileiro, depois os movimentos militares brasileiros, que, como o Matias bem citou, teve uma origem muito forte no Rio Grande do Sul, já que durante muito tempo foi no Rio Grande do Sul em que boa parte das Forças Armadas brasileiras estiveram localizadas, justamente pela importância do Rio da Prata e pela rivalidade com a Argentina. E esse livro faz um paralelo entre Osório, que, como o próprio título diz, era um liberal. Ele via o exército como cumpridor de funções constitucionais, não como um ator político, em contraste com, por exemplo, Caxias, que se tornará um símbolo do exército como instituição política e depois passará a ser cultuado dentro das instituições militares. E aí tem também uma outra obra, Invenção do Exército Brasileiro, de Celso Castro, que vai colocar justamente como... antigamente o dia do exército era no nascimento do Osório, e depois passa a ser no dia do nascimento do Caxias. Essa mudança de perspectiva institucional que vem do Rio Grande do Sul, que era dividido entre os agora eu não lembro, os tarimbeiros e os escolados, alguma coisa assim, que eram os que vinham os veteranos da Guerra da Farroupilha, por exemplo, os que vinham do interior, os que vinham da cavalaria, e os que vinham das áreas urbanas e vinham de estudos e tudo mais. Se não me engano, o termo era tarimbeiros. Então, ficam essas dicas sobre a nossa história, com o foco no Rio Grande do Sul, no caso. Só recapitulando, né, eu citei 3 livros durante o programa: O Regionalismo Gaúcho, de Joseph L. Love, Futebol e Identidade Social, uma leitura antropológica das rivalidades entre torcedores e clubes, do Arley Sanderdamo, e O Gaúcho, aspectos de sua formação no Rio Grande e no Rio da Prata, de Carlos Reverbel. E minha última indicação, 2 últimas indicações, a coletânea de contos sobre o futebol no Rio Grande do Sul, chamado Meia Encarnada Dura de Sangue, organizado pelo Rui Carlos Osterman, o professor, com grandes nomes da literatura gaúcha: Tabajara Ruas, Luiz Fernando Veríssimo, Simões Lopes Neto, Aldir Garcia Chile, Moacir Scler, Luiz Augusto Fischer, enfim, timaço aí, escalado pelo professor. E a outra dica é o artigo do professor César Augusto Barcelos Guazelli, A Mágoa em Chuteiras, que fala justamente desse amistoso entre a seleção gaúcha e a seleção brasileira em 1972. E agora, para finalizar o programa, vamos fechar com a música do Leopoldo Racier, intérprete, né, que é um verdadeiro hino do Rio Grande do Sul, de resistência, né? Não Podemos Se Entregar para os Homens, que apareceu pela primeira vez na 10ª Califórnia da Canção Nativista de Uruguaiana e fez parte do disco homônimo, Não Podemos Se Entregar para os Homens, de 1986, único disco desse intérprete gauchesco. Então fechamos aí com a música do pelotense Leopoldo Racier. O gaúcho, desde piá, vai aprendendo a ser valente, não ter medo, ter coragem. E em manotaços do tempo e em buchinchos, retempera e moldura a sua imagem. Não podemos entregar pros homens de jeito nenhum, amigo e companheiro. Não tá morto quem luta e quem peleia, pois lutar é a marca do campeiro. Não podemos entregar pros homens, mas de jeito nenhum, amigo e companheiro. Não tá morto quem luta e quem peleia, pois lutar é a marca do campeiro. Com lanças, cavalo e no peitaço, foi implantada a fronteira deste chão. Toscas cruzes solitárias nas coxilhas, a relembrar a valentia de tanto irmão. E apesar dos bons cavalos e dos arreios,
de façanhas, garruchas, carreiradas. A lo largo o tempo foi passando, plantando novo rumo em suas pousadas. Mas não podemos se entregar pros homens de jeito nenhum, amigo e companheiro. Não tá morto quem luta e quem peleia, pois lutar é a marca do campeiro. Não podemos se entregar pros homens, mas de jeito nenhum, amigo e companheiro. Não tá morto quem luta e quem peleia, pois lutar é a marca do campeiro. Vieram cercas, porteiras, aramados. Veio o trator com seu ronco matraqueiro, e no tranco sem fim da evolução transformou a paisagem dos potreiros. E ao contemplar o agora de seus campos, o lugar onde seu porte ainda fulgura, o velho taura dá de rédeas no seu eu e esporeia o futuro com bravura. Não podemos se entregar pros homens de jeito nenhum, amigo e companheiro. Não tá morto quem luta e quem peleia, pois lutar é a marca do campeiro. Não podemos se entregar pros homens, mas de jeito nenhum, amigo e companheiro. Não tá morto quem luta e quem peleia, pois lutar é a marca do campeiro. Vieram cercas, porteiras, aramados. Veio o trator com seu ronco matraqueiro, e no tranco sem fim da evolução transformou a paisagem dos potreiros. E ao contemplar o agora de seus campos, o lugar onde seu porte ainda fulgura, o velho taura dá de rédeas no seu eu e esporeia o futuro com bravura. Mas não podemos se entregar pros homens de jeito nenhum, amigo e companheiro. Não tá morto quem luta e quem peleia, pois lutar é a marca do campeiro. Não podemos se entregar pros homens, mas de jeito nenhum,